A crise mundial das Big Techs chegou também à Google. A gigante anunciou na semana passada a demissão de 12 mil funcionários de suas empresas. E nessa semana, essa onda de demissões, infelizmente, chegou ao Brasil. Eu já estou um pouco cansado de trazer tanta notícia ruim. E alguém comentou no chat num dos vídeos passados aqui, que eu achei bastante importante, o problema às vezes não são só as pessoas, o problema é o sistema. E eu concordo muito. O nosso sistema, ele é cruel e a gente agora... pode... É lógico, Tássio, que existem vários temas mais tranquilos para trazer. Você, por exemplo, eu queria dar uma dica para todo mundo aí. Assista aquele filme Tar. É um filme de uma maestra... falar muito bem. E aí, sabe uma coisa, só para uma coisa para vocês ligarem e ficarem na casa de vocês? Ligue esse filme ao caso da autora do Harry Potter, né? E aí que ela tem essas questões dela de não gostar de LGBTQIA+, e dá para você fazer uma ligação do filme com ela. Depois acho que cabe uma vez aí, qualquer dia, a gente conversar sobre isso aqui no Meteoro. E tem outros temas para a gente falar, mas só que o que vai fazer se o Brasil, né, não para? E o Brasil, o mundo não para, né? E a gente até ameniza, né? Porque tem muito mais coisa gravíssima que acontece no dia a dia, mas informação é isso, né? Nem sempre é doce. Mas vamos tentar. Semana que vem a gente vai falar de alguma coisa. Vamos tentar, tá? Trazer uma coisa mais tranquila aqui, as pautas. Infelizmente, as coisas tranquilas e felizes não geram visualizações e não giram algoritmo. E o pior de tudo é isso ainda. Mas isso é verdade. A gente não queria. A gente não queria estar falando coisas ruins. Mas é Coliseu de Roma isso, né, Tássio? O pessoal gostava de ir lá ver o leão brigar, né? Aquela coisa. É meio isso também. Tem essa questão também. Às vezes você vem falar aqui uma notícia do mundo nerd ou uma coisa bonita que aconteceu, às vezes a visualização não é tão grande quanto falar de demissão ou problemas no governo. Mas vamos ver aqui então essa questão das demissões. Olha, nos Estados Unidos, as demissões nas gigantes de tecnologia não param. Agora, a Alphabet, dona da Google, disse que vai cortar 12 mil empregos. Quem tem mais informações é a nossa correspondente nos Estados Unidos, Mariana Jangiacomo. Oi, Mariana, eu só te chamo agora para dar notícia ruim de desemprego, né? Pelo menos essa semana. Que tristeza, hein? Oi, Luciana. Pois é, todas essas grandes, né, gigantes, aliás, muitas gigantes do setor de tecnologia demitindo, né? Infelizmente, milhares de pessoas demitidas. Olha, esses cortes agora na Alphabet, que é a dona do Google, representam 6% da força de trabalho da empresa. E os funcionários que serão afetados continuarão na folha de pagamento por 60 dias e receberão pelo menos 16 semanas de salário em indenização, além de benefícios. A Alphabet diz que faz esses cortes para se adaptar a um novo cenário, assim como essas outras empresas das quais a gente vem falando tanto nos últimos dias. A Alphabet teve um período de explosão nos últimos 2 anos, contratou mais de 50 mil funcionários e aí viu nos últimos trimestres, recentemente, o principal negócio, que é o de anúncios digitais, desacelerar. Então, por isso, agora faz esses cortes. É a mesma situação, né, Lu, dessas outras empresas, a Microsoft também, que anunciou 10 mil cortes, a Meta, dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, que anunciou 11 mil cortes, a Amazon também anunciou 18 mil cortes. É uma crise no setor de tecnologia, um setor que se expandiu muito durante o auge da pandemia, agora vê uma queda na demanda e também sofre com os medos de uma recessão, com os investidores indo para setores mais tradicionais e menos arriscados que esse da tecnologia. Só que, olha, apesar disso, no geral, o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos continua aquecido, com uma taxa de desemprego de 3,5%, que é considerado situação de pleno emprego. Essa situação de demissões é específica mesmo desse setor de tecnologia que agora precisa se readaptar. Lu, de volta com você. Se adaptar é ótimo. A gente está vendo aí que... Coitados, né? As empresas que ganham tão pouco. Então, houve uma expansão, isso a gente deixou de comentar em outros vídeos, então é importante falar que está tendo um retrocesso, está dando um passo para trás, mas não significa necessariamente que isso vai impactar de maneira muito mais forte ou sólida no futuro.
Ela teve uma grande expansão, teve uma pequena retração. Agora, a gente espera que essa retração seja pequena. E acho interessante, antes da gente colocar aqui na questão do Brasil, bom, eu vou colocar aqui também porque essa onda, né, que a gente viu nessa notícia, chegou ao Brasil. Isso era lá nos Estados Unidos. Então, a Google demite brasileiros em meio ao corte global de 12 mil funcionários. Os funcionários da Google anunciaram em redes sociais que receberam um aviso de demissão da Big Tech nesta sexta-feira, dia 10. O CEO da empresa, Sundar Pichai, havia informado um corte global de 12 mil trabalhadores. Entre os demitidos estão colaboradores que ocupavam cargos de gerência. Procurado, o Google Brasil confirmou que as demissões foram notificadas nesta sexta-feira, mas não respondeu sobre a quantidade dos postos cortados. Segundo a Big Tech, a operação brasileira tem cerca de 1.800 funcionários. As áreas afetadas pelo corte foram os produtos financeiros, YouTube, aqui onde nós estamos agora nesse exato momento, marketing e publicidade, afirmou reservadamente um funcionário. E aí, uma coisa que eu achei interessante, assim, quando nós falamos de capitalismo de sistema, você tem essa crise nas Big Techs, mas essa crise das Big Techs que talvez seja um pequeno passo para trás em relação à demanda ter diminuído depois da pandemia, já que as pessoas voltaram a ter outras relações que não só as relações dentro do ambiente virtual, e por óbvio você vai ter uma retração, mas também ela acaba refletindo o quê? A fuga dos investidores. Então, o sistema está amarrado, né? Então, você vê que uma coisa leva a outra, e de repente você está aí quebrando, ou está tendo uma crise e uma onda de demissões em massa dentro desse sistema para aplacar a fome do mercado. Essas empresas precisam tentar sobreviver dentro de um ambiente cruel e altamente competitivo. E aí a gente volta a falar que a culpa é, sim, do sistema. Esperar que isso não se alastre muito mais, né? Primeiro que eu coloquei no Google, assim, demissão no Google, ele falou assim, não, a culpa é do PT. Coloquei no Google lá, a culpa é do PT, mas falando sério, o presidente, né, que mandou e-mail para as pessoas, foi uma notinha tão triste, né, que ele falou, os postos que estamos removendo refletem o resultado dessa revisão, o fato dessas mudanças terem impacto na vida dos Googlers pesa muito sobre mim, e assumo toda a responsabilidade das decisões que trouxemos até aqui. A questão é, o que eles não explicam, o que são essas mudanças reais? Né? Fala assim, olha, a mudança teve pandemia de 4 anos, o nosso rendimento que era tanto, o que fica no ar um motivo grandioso que ninguém entende direito o que é esse motivo e essa motivação. Mas pode ter certeza que, desde que a gente conhece o mundo como ele é, sempre é aquela questão, a gente descobriu uma forma de continuar lucrando sem ter o mesmo contingente de pessoas. Normalmente é sempre isso. Né? A gente tem inteligência artificial, ou tem uma parte que consegue ter autônoma. A gente consegue resolver uma parte sem a necessidade de pagar direitos trabalhistas e afins. É isso, gente. É a precarização. E vou lembrar de uma coisa. A Shopee também demitiu muita gente. Falou que era em escala global as demissões, falou que ia fechar escritório em alguns lugares. Então, só que você fala, nossa, elas estão quebrando, é diferente dos casos, pelo que eu enxergo aqui do Brasil. Aí é reestruturação mesmo no nível mais alto capitalista. Como que a gente continua lucrando e lucrar mais com menos pessoas, né? Você tem pessoas recebendo menos para fazer o mesmo ou mais do que as outras faziam, sem a necessidade de pagar. Em suma, você dá R$10 para um, eu divido 10 por 3, e esses 3 trabalham igual ou até mais, porque eu falo que tem um desemprego está muito grande e ele precisa desse trabalho para sobreviver. Se ele não quer aceitar, tem quem aceita. O capitalismo sempre se inventa. Não, é bem isso. E lembrando sempre, exatamente, lembrando sempre que os liberais, inclusive tem artigos em que eles postam que essa questão do desemprego é bom, que a miséria é boa para o desenvolvimento. Então, assim, a gente tem que olhar muito com cuidado na hora da gente escolher os nossos candidatos, especialmente os candidatos também que vão para o Congresso Nacional, porque o nosso Congresso Nacional tem muita gente que tem essa visão. Quanto mais gente miserável, mais gente pobre, mais oferta de mão de obra barata a gente vai ter. A gente só precisa, agora, no caso, ir cada vez quebrando e afrouxando mais a legislação que impedem ou tentam segurar essa prática predatória de exploração desumana dos seres humanos, sabe? É maus tratos a seres humanos, que é
o que a gente tem visto. Então, é complicado mesmo.